Ah, boa noite de novo. Acabei de sair de uma live, estou entrando nesta outra maravilhosa, onde nós vamos falar um pouco sobre a melatonina. Melatonina é um remédio para dormir. Será? É só isso? Não, melatonina tem muita surpresa para vocês e nós vamos conversar sobre isso já já com esta grande pessoa que é Navas, da Ideus Saúde, grande dermatologista. Nós vamos ter o prazer de estar conversando sobre a mágica da melatonina. Olha que mulher linda, maravilhosa. Boa noite. Deixa eu ver se ela está ouvindo. Você está me ouvindo? Tá. Boa noite, querido. Estou te ouvindo bem. Você está me ouvindo? Eu estou achando que você está travando, você está dando umas travadinhas de leve. Não sei se sou eu ou você. Eu estou bem aqui, eu estou me vendo bem. Agora parou, vamos ver, acho que parou. Eu vou Parou? tirar. Acho que sim, acho que parou sim. Tudo bem, Rê? Tudo bom, querido amigo? A gente se encontrou aí pelo Instagram, nessas maratonas de live, de tentar levar conhecimento. E eu falo que tem uma frase que eu tenho uma amiga que usa: os afins se encontram no meio de multidões. É mais ou Verdade. menos assim, né? A gente que escolheu esse caminho da medicina, mas da medicina integrativa, da medicina preventiva, de olhar o ser humano de uma forma integral, né? A gente realmente tem que se achar e tentar seguir nesse caminho que não é fácil. Aqui a doutora Carla entrou, é uma queridíssima também, que faz muita saúde integrativa, né? Ela é mais especialista na parte de hormônios, mas é uma pessoa maravilhosa, está sempre dando dicas fantásticas, né? Então eu acho Sejam que essa bem-vindas. corrente é importante, né, Renato? Sim, eu acho que a gente tem que começar a mostrar um pouquinho. Durante muito tempo, eu sou de uma época, até um pouco antes de você, que, assim, eu venho lá da ortomolecular, né? E a gente era massacrado. O negócio, assim, é picareta, é charlatão, não resolve nada. Esse negócio que ele deu aí é água com açúcar. Bom, hoje atendi um paciente que já faz uns quase 25 anos que eu o acompanho. Tá ótimo, maravilhoso. Está com 98 anos. Eu acho que, assim, é água com açúcar, né? Mas você vê hoje que há uma nova tendência, uma nova visão. Os médicos mais jovens já estão mais abertos, né? Principalmente os mais jovens mesmo, os novinhos já estão começando a abrir mais o olho dessa medicina integrativa. E algumas universidades também já estão abrindo as cadeiras de medicina integrativa. Isso está facilitando muito, né? Na linha privada aqui, nós temos um Einstein que tem a disciplina de medicina integrativa. Então, é muito legal, porque é necessário, né? É necessário. Não dá mais para você imaginar-se apenas como um médico isolado, querendo deter todo o seu conhecimento, porque você precisa retornar às origens, aonde você pode usar de várias abordagens que vão te facilitar o seu trabalho e também ter uma aceitação importante por parte do paciente. Eu falo Olha, estou vendo aqui aceitação, algumas nutricionistas entrando, que eu faço ai muito que também legal, essas oficinas com nutricionistas, e hoje é dia perfeito. da Do nutricionista. nutricionista. Então, É, a vocês, queridas, que são o alicerce, né, da saúde integrativa, a base é a alimentação, sim, por que não dizer? Então, vocês que se dedicam, que estão aí com a gente, ajudando, nosso muito obrigado por cuidar da nossa saúde, da saúde dos nossos pacientes. A gente, como médico, pode dar algumas dicas, sim, mas é a Nutri, né? Cabe a nutricionista que é formada, especializada para orientar você na melhor escolha para seu dia a dia numa alimentação saudável. Estou vendo aqui algumas queridas, a Petriane entrou. Letícia, muito obrigada, viu? A Letícia é a Nutri da Idel e várias outras que estão entrando aqui. Obrigada e parabéns pelo dia de vocês. Bom, gente, eu sou, para quem não me conhece, eu vou me apresentar.
Eu sou a doutora Regina, eu sou dermatologista. E muitas pessoas falam, nossa, mas dermatologia? O que é que dermatologia tem a ver com saúde integrativa? Mas Tem dermatologia muito. não é só pele. Gente, vocês vão se surpreender, como eu me surpreendi quando eu estudei, quando eu saí da faculdade. Né? Na faculdade a gente tem uma visão muito no quadrado, né? A doutora Ana Paula, uma cirurgiã plástica fenomenal, que eu tive a honra de conhecer também, assim como você, Renato, nessa pandemia. Então, a pele, gente, o que que é? É um espelho da nossa saúde ou da nossa falta de saúde. Mais de 85% das doenças que se manifestam na pele têm um fundo psicossomático, né? E aí, gente, é maravilhoso, porque aí quando a gente entra, o doutor Renato, ele é cirurgião, né, de formação, né, Renato? E aí se encantou com a Exatamente. saúde integrativa, mergulhou na saúde integrativa, ele começou a falar do ortomolecular. Né? O ortomolecular era o que faz saúde integrativa, talvez, hoje, não sei. Mas aí, gente, é um paralelo, pelo menos, né? Eu, quando saí da faculdade, assim como o Renato, eu tinha um preconceito, falava ortomolecular, era que nem falar trambiqueiro de carteirinha. Né? Então, às vezes, a paciente falava assim para mim, ai, doutora, eu estou passando no ortomolecular. Eu já pensava, coitada, mais uma que está sendo enganada. Porque a gente sai com esse conceito só de tratar doença. Doença, doença, doença. E quanto mais grave, mais a gente fica ávido. E aí, o que aconteceu? Eu, na minha ignorância, tinha aquele preconceito. Eu não sei se o Renato também, mas eu tinha. Eu olhava assim para a paciente já até com uma cara de coitada. E aí a gente ia fazer tratamento estético e era tão interessante, porque o que acontecia? A paciente que estava fazendo o tal do tratamento ortomolecular com critério, ela tinha um resultado muito mais rápido, superior, e esse resultado se mantinha por mais tempo. E eu observei, a gente como médico tem que ter uma visão crítica e saber observar. Eu observei uma paciente, achei que foi coincidência. Aí na segunda paciente, coincidência. E assim foi sucessivamente, até a hora que... Porque Tá. meu preconceito era tão grande que eu só podia achar que era coincidência. Não podia achar que aquele tratamento estava, de fato, deixando a pessoa com menos inflamações. E aí, Isso. Renato e queridos que estão nos acompanhando, eu tive que descer do meu pedestal. Ah, eu sou médica formada na USP, eu sei tudo de doenças. E começar a entender que o equilíbrio de vitaminas e de sais minerais e de qualidade de Travou. alimentos Travou. estéticos. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo, Renato. É, a imagem tua congelou. Agora voltou. Agora voltou. É porque eu estou bonitinha hoje, eu fiz cabelo, ó. Ai, que linda. Tá linda, não tá bonitinha. Até passou aqui, não sei quem falou, nossa, essa médica é uma gata. Tá, é uma gata mesmo. Mas assim, eu peguei, olha, eu acho que eu sou tão antigo que eu peguei a coisa do preconceito contra o acupunturista, né? A acupunturista tinha também um certo pavor, né? O pessoal tinha assim meio ojeriza. De repente agora virou uma especialidade médica. Regina, você está comigo ainda? Acho que a Regina caiu, já já ela volta. Vamos lá, vamos esperar. Deixa eu mandar um convite para Ideu Saúde de novo. Tá aqui. Vamos ver se eu consigo chamá-lo outra vez. Então, é isso. Hoje nós temos esta visão integrativa, e integrativa significa, além de eu ver o paciente de uma forma integral, nós vamos usar o máximo de ferramentas possíveis, aliando inclusive as chamadas medicinas alternativas. Então, a acupuntura pode entrar nesse esquema. Então, uma clínica integrativa, ela pode ter um acupunturista, ela pode ter um osteopata. Eu estou te chamando, Rê, eu vi que você está aí, mas eu estou te chamando. Pede para participar que eu te chamo. Que eu te chamei, já te mandei um convitinho. Vamos ver se eu consigo de novo. Espera aí.
Estou mandando para você o convite. Veja se você recebeu. Se não, peça para entrar de novo, eu te aceito. E aí, nós vamos hoje ter um tema super interessante. Deixa eu ver se eu consegui aqui. Ela pediu... Ela não está conseguindo. Ixi, será que eu vou ter que sair para você entrar de novo? Entrou. Entrei. Aleluia! Bom, deu? Deu, né? Deu. Então, assim, eu estava falando um pouquinho da medicina integrativa, que tem a visão holística do indivíduo como um todo e a visão holística das várias especialidades que você pode agregar ali, não necessariamente médicas. Então, eu posso ter um acupunturista médico, hoje é uma especialidade médica, mas eu posso ter um acupunturista não médico. Eu posso ter um osteopata, né? Eu posso ter uma medicina estética, eu posso ter um Ayurveda, eu posso ter um... Então, eu vou associar outras especialidades, outras ferramentas terapêuticas, e isso vai acabar indo de acordo com a necessidade do paciente. Tem aquele paciente que acredita na medicina, mas ela também gosta do acupunturista. Então, se eu somar as duas coisas, o resultado talvez será melhor. A dermatologista sabe que a nutrição desempenha um forte papel na beleza da pele. A doutora acabou de dizer isso. Então, isso também é muito importante. E dentro dos conceitos que eu venho estudando, a medicina circadiana começou a trazer uma série de novidades para a gente. Uma delas é o tema de hoje, é a melatonina, né? Nós falamos um pouquinho sobre a importância da melatonina. A melatonina, aquele hormônio produzido pela glândula pineal à noite e que cai na corrente sanguínea, vai ser o responsável pela coordenação do ciclo circadiano. Mas olha, gente, acabaram descobrindo que a melatonina existe em muitos outros órgãos. A pele é um órgão, a pele produz melatonina. O fígado, os rins, os pulmões. E olha uma coisa, a quantidade de melatonina produzida na pele é muito maior do que aquela existente na corrente sanguínea. Por quê? Nós vamos devagarinho discorrer ao longo disso, ao longo desta live, sobre o porquê e por que a melatonina é importante. O importante é a gente desvencilhar isso daquela coisa tipo melatonina é remédio para dormir. Tá? A melatonina é um poderoso antioxidante. Ela é produzida, sim, na pele e ela tem toda a maquinária, a pele tem toda a maquinária necessária para a produção de melatonina. Inclusive serotonina, que é o seu precursor. Né? A pele produz serotonina também. Ela tem toda a maquinária de pegar o triptofano, convertê-la em serotonina, e a serotonina depois pode ser convertida em melatonina. E por que será, né, Regina? Você comenta isso com seus pacientes sobre a melatonina? Você chega a falar ou não ainda? Sim, né? Existe até uma frase muito conhecida que é o sono da beleza, né? Como você falou, a melatonina, ela ainda a gente vincula ao sono, né? Porque ela é produzida, o pico dela é noturno, na ausência de luz, né? E ela ajuda, assim, é um regulador. A gente tem hormônios que são... Nosso organismo é como se fosse uma sinfonia. E tudo tem que estar equilibrado. Mas nós temos hormônios que são preponderantes à noite e outros durante o dia. Por isso existe o ritmo circadiano, que precisa ser respeitado. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas dormir, doutora? Não, dormir é perda de tempo. Eu tenho que ficar mandando mensagem, eu tenho que ver o mercado financeiro. Eu falo, querida, então sua pele vai ficar um cacareco. A sua saúde, então, nem se fale. Porque as pessoas que vocês sabem, né? Que as pessoas que trabalham à noite ganham um aumento salarial de até 30% por lei. Porque normalmente elas vão gastar muito mais em remédios. Então, Exatamente. eu falo para os pacientes que trabalham à noite, às vezes eles necessitam daquele valor a mais. Mas eu falo para eles, vamos fazer uma reflexão, gente. Se você vai ter menos saúde e vai gastar tudo isso e mais um pouco com remédio,
será que vale a pena? Então, quando a gente olha para um bebê, hoje o tema é melatonina, suas múltiplas funções, né? E a beleza. Vamos pensar num bebê dormindo. Aquela coisa mais linda do mundo. Quando ele está dormindo, não está gritando, né? De fome ou que fez cocô, enfim. Olha para a pele daquele bebê. Não é um espetáculo? Não, Aliás, a própria expressão, né? Pele de bebê, né? O pessoal fala muito, né? Olha que pele de bebê. Então você olha aquela pele maravilhosa, aquele sono gostoso, aquele sono reparador. O bebê está explodindo de melatonina. É melatonina para todo lado. Agora, você compara uma pessoa idosa. Normalmente, a pessoa idosa, a gente fala que acorda muito cedo, né? Às 4 horas da manhã, parece que eles já despertam, parece que eles nem dormiram. Não é isso? Aí você olha para a pele, normalmente aquela pele mais sem vida, sem viço. Então, são os dois extremos, né? Para vocês verem como a melatonina ela é produzida em toda a época da vida. Só que na criança, a produção e a liberação é muito maior. Por isso que a criança tem aquela pele, a pele de bebê, né? Então, a gente vai falar que a melatonina na estética, ela já está sendo usada? Horas. Sim e não, tá? Vocês sabem que no Brasil, há pouco tempo, foi legalizado o uso da melatonina. Até bem pouco tempo atrás, nem somente em farmácia de manipulação. Você não encontra ela em mercado, que nem nos Estados Unidos. Aqui você tem que manipular, mas até manipulação, né? Era proibido, né? Era uma coisa proibido, muito complicada. Exatamente. Então, vocês vejam que eu acho que há 3 anos para cá que a gente está podendo usar. Então, acho que vamos avançar muito ainda em cosmecêuticos com melatonina, sim, né? Mas a gente sabe, tem uma pessoa insistindo no melasma. Neide, a gente até pode falar alguma coisa, mas o tema hoje não seria melasma, mas a gente pode fazer um paralelo aí, que o melasma nada mais é que um desequilíbrio e inflamação do seu organismo. Então, se você quer saber se um sistema de defesa, como, por exemplo, a melatonina, pode te ajudar, depende, né? Depende. Eu pego a maioria dos meus pacientes que têm melasma, elas têm outras complicações. Elas têm um alto grau de desbiose, elas têm deficiências vitamínicas grandes, né? E às vezes outros distúrbios hormonais, como ovário policístico, enfim. Então, o melasma é uma coisa que é um tema para uma outra live, inclusive, né? Um tema exatamente. grande, a gente não consegue. Às vezes me perguntam, fala um tratamento para melasma. Eu queria ter esse poder de, com um tratamento, curar o melasma, mas eu não consigo. Eu sempre falo para o paciente que é tratamento externo e interno. E que eu só consigo realmente o equilíbrio, primeiro, quando eu regulo o intestino. Que mais de 90% das pessoas têm desbiose e não sabem, né? Então, a partir daí, gente, a desbiose é uma alteração na quantidade de bactérias vivas do seu intestino, né? Então, todos nós temos bactérias. Não fiquem assustados ou assustadas. Quer dizer, a gente fala bactéria, a pessoa fala, Deus me livre que eu tenho isso. Graças a Deus que a gente tem no intestino bactérias do bem e equilíbrio com bactérias do mal. Elas vivem muito bem, obrigado. Mas qual é o grande problema do nosso mundo moderno? O mundo moderno, gente, a gente tem um estresse surreal. A gente respira ar poluído. A gente come muitos alimentos industrializados, com corantes, conservantes. As pessoas que ainda querem comer in natura acabam comendo com agrotóxico. E, além de tudo, ao longo da vida, tomamos medicamentos. Então, as bactérias estão aqui. Com tudo isso que eu falei, nós matamos as bactérias do bem. E aí eu fico com mais bactérias do mal do que do bem. Existe, então, um desequilíbrio na nossa flora intestinal. Esse desequilíbrio a gente chama de desbiose. Isso. E daí, doutora, se eu tiver desbiose? Se você tiver desbiose,
3 coisas vão acontecer logo de imediato. Você não vai absorver vitaminas como deveria. 2, você não vai eliminar toxinas. Essas toxinas vão impregnando em todo o seu corpo, inclusive na sua pele. 3, você pode ter uma deficiência na produção de serotonina. 90% da serotonina, que é o neurotransmissor do bem-estar, é produzida no intestino. Exatamente. Então, veja quanta repercussão você vai ter. Daí você quer, com creme clareador ou com um laser, ficar linda e maravilhosa? Difícil. Mas é legal. E essa alusão que você fez à melatonina e ao ciclo circadiano é muito linda. Mas a gente começou a entender agora, nos últimos anos, quer dizer, já se estuda na dermatologia, na questão de pele, já tem uns 20 anos. Mas, aliás, o próprio cara que isolou a melatonina era um dermatologista, né? Era o Aaron Lerner. Em 1958, lá ele isolou a melatonina. Mas, assim, a melatonina que está no sangue, ela não é aquela que vai para a pele, tá, gente? Ela está no sangue, ela é um mensageiro para todo o corpo, sinalizando o ciclo circadiano. Nos tecidos, cada célula do seu corpo, praticamente cada célula do seu corpo, produz melatonina. E agora, nós vamos falar sobre a produção local na melatonina na pele. A pele, ela está exposta ao meio externo. Então, a doutora acabou de dizer, ela sofre lesões de tudo quanto é jeito. Ela sofre lesões do raio ultravioleta do sol, tanto a exposição ao raio do sol, quanto, por exemplo, quando você senta na frente de uma tela de um computador, você está tomando uma irradiação na sua cara. Então, você tem que se proteger um pouquinho também quando você está no computador por longas horas. E outros traumas locais que você pode ter, a melatonina vai fazer uma baita diferença em toda a defesa dessa pele. E hoje ela está sendo muito estudada no anti-aging, no anti-envelhecimento, porque a gente sabe que a melatonina, como antioxidante, ela estimula as defesas locais. Ela vai mexer no DNA da célula, vai estimular a produção de outros antioxidantes, como glutationa, por exemplo. Então, a melatonina é uma ferramenta hoje que está sendo olhada com muito amor e carinho para ser um fortíssimo coadjuvante nos tratamentos estéticos de beleza, de rejuvenescimento e que podem trazer benefícios para todas as pessoas de todas as idades. Então, só lembrando uma coisa, a quantidade de melatonina que eu tenho produzida na minha pele ultrapassa e muito aquela que circula no meu sangue. Então, mas aí da pele, Renato, eu que tenho uma dúvida que eu vou perguntar para o nosso expert em melatonina. diga. O que é produzido na pele, ela não tem uma liberação na corrente sanguínea, né? Não, só o que é produzido na glândula pineal, não é exatamente, isso? Exatamente. Então, a melatonina produzida pela glândula pineal é aquela que está circulando, diferentemente da melatonina que você tem disponível no tecido. O que se estuda muito também é assim, será que a administração de melatonina vai mexer com os níveis sanguíneos da melatonina? Sim, vai mexer. E, consequentemente, mexerá também nos níveis teciduais. E esse é o fundamento da suplementação também. Quer dizer, o fato de a melatonina que está na pele não sair para a circulação não quer dizer que o que está na circulação, que aumentou em função de uma suplementação, não vai alimentar o tecido. E isso é uma coisa que é muito debatida, né? Mas é uma realidade. Ela vai, sim, nutrir os tecidos, né? Então, eu fiz um curso, gente, há muitos anos atrás, de hormônios, e foi até um convidado de fora, e ele veio e ele falou o seguinte, que a melatonina é o hormônio que, sem dúvida, ele considerava o maior responsável pelo segurar o processo de envelhecimento, né? Porque até então a gente só falava de melatonina indutor de sono, sono reparador, sono reparador. E aí ele veio com esse conceito anti-aging. Essa palavra eu acho errado, anti-aging, porque anti-envelhecimento significa morrer cedo. Ninguém quer morrer cedo. O que a gente quer é envelhecer bem.
E daí eu coloquei na minha caixinha de perguntas se as pessoas usam melatonina, a grande maioria respondeu que não. E eu coloquei a segunda pergunta, se a pessoa acha que a melatonina pode ser usada durante o dia. Aí 70% respondeu que não, a melatonina só pode ser usada à noite. Daí eu queria perguntar, então, para o Renato, né? Doutor Renato, agora a gente está falando, então, de melatonina para retardar o envelhecimento, no sistema de anti-aging, para melhorar a imunidade. Ela pode ser usada durante o dia, sim ou não? Eu vou ficar dopada? Como é que é? Não. Ela pode ser usada sim durante o dia, depende, cada caso é um caso, e você entender para que você está usando esta melatonina. Ela não é um soporífero, muita confusão vem disso. Soporífero é uma droga que induz o sono, tá? Então, ela não é uma droga que induz o sono, ela ajuda na organização do ciclo circadiano. Tem muita gente que confunde, tomei melatonina para dormir e não dormir. Claro, ela não é um remédio para dormir. Muitas outras coisas devem ser feitas em paralelo para a indução correta de um sono natural. Quer dizer, eu preciso ter noção de que a luz branca atrapalha a produção da melatonina noturna, que nós hoje, como sociedade moderna, estamos cada vez mais inundados dentro da luz, não está havendo mais escuridão, quase. Então, isso tudo está reduzindo os níveis de melatonina. Mas o processo sono é muito mais complexo do que apenas melatonina. A adenosina, que vai sendo produzida ao longo do corpo, também é um outro forte indutor de sono. Essa, sim, é mais importante que a melatonina. Aqui foge um pouquinho do escopo do que a gente vai discutir aqui. O importante é dizer assim, para que é que eu estou usando esta melatonina? A melatonina exógena, quando administrada, ela tem uma meia-vida em torno de 4 horas. Então, eu tenho que saber o seguinte, em torno de 4 horas, aquela melatonina que eu tomei à noite para dormir já era. Então, se eu estou fazendo um tratamento onde eu viso tentar manter um pouco mais elevados os níveis sanguíneos, é óbvio que eu não posso usar uma dose única de melatonina, pensando que ela vai ficar alta o dia inteiro, 24 horas. Então, às vezes, eu sou obrigado a usá-la a cada 4 ou 5 horas para que eu tenha um nível sérico adequado para aquilo que eu pretendo. Não é para vocês ficarem tomando melatonina de 4 em 4 horas, 5 em 5 horas. Existe, gente, eu acho que isso um que a gente está consenso. falando aqui, existe, sim, estão perguntando se existe material científico sobre isso. Existe demais, demais. A gente não está falando experiências próprias, tá? Nós estamos falando, sim, o que a gente vive no dia a dia com os pacientes, mas tudo baseado em muitos artigos científicos. Hoje, A Licuia, ela quer recomendado algum texto. olha, você faz o seguinte, para quem entende de literatura científica, entra na PubMed. A PubMed é uma biblioteca de artigos científicos e muitos artigos até são gratuitos para você ler. Claro que depende do jornal, você tem que ter uma assinatura para poder acessar esse artigo. Ou se você estiver ligado a uma universidade, você o acessa. Mas o PubMed, por exemplo, hoje eu queria dar uma atualizada para bater um papinho aqui com a doutora. Então eu pus lá melatonina e pele. Então eu pus melatonin and skin. Mas veio uma infinidade de trabalho científico, mas muito trabalho científico. Aqueles que estão tentando ver um determinado efeito sobre uma determinada condição. Há uma revisão que faz assim, olha, nos últimos anos, os trabalhos científicos produzidos sobre melatonina e pele foram os seguintes, tanto trabalho disso, tanto trabalho daquilo. Então, tem muita literatura, sim, e vocês poderão encontrar uma fonte inesgotável. O Scholar Google, ou Google Acadêmico também, você pode buscar lá a mesma coisa. É só saber digitar adequadamente as palavras-chave para a sua busca. Mas, por exemplo, para hoje eu coloquei a coisa mais simples do mundo. Melatonin and skin. Eu pus em inglês porque aí você abre o leque um pouco mais. Você pode pôr melatonina e pele. Haverão, preferencialmente, os artigos em português ou língua portuguesa, mas também o mecanismo vai acabar puxando artigos que trazem textos em inglês ou em outras línguas, tá? Hoje, com o Google, ficou muito fácil até para cada um de vocês ler um monte de artigos, porque ele traduz os textos. Então, você pega lá um texto em coreano, você fala traduzir para o português, ele traduz meia boca ainda, mas está melhorando. Eu estou vendo que até o tradutor está ficando cada vez mais inteligente.
Então não tem como não ter assunto, artigo científico. Tem sim, tá? A pessoa que perguntou depois, se quiser, me manda um direct para saber o que é que você quer e eu te mando. Eu tenho vários artigos sobre melatonina, eu leio muito sobre melatonina, é uma área de interesse muito grande minha. E eu tenho vários artigos em várias áreas, não só na dermatologia, mas na cardiologia, na endocrinologia, com diabetes mellitus, para hipertensão, na área de câncer, tem muitos trabalhos com melatonina, né? Então, eu até me perdi, porque a gente foi respondendo aqui, eu me perdi onde a A gente gente estava. vai dar só uma pincelada, Renato, nas múltiplas funções da melatonina para quem está entrando aí. E quem quiser convidar pessoas, agora é a hora que a gente tem mais meia hora de bate-papo, gente. Uma As pergunta bacana funções. aqui, ó. Teve Já uma vamos lá, pergunta então muito... vamos fazer um resuminho, Renato, para as Vamos. pessoas não se perderem. As múltiplas funções da melatonina. Então, a melatonina é produzida no cérebro, na glândula pineal, é liberada na corrente sanguínea e tem múltiplas ações. Ela tem uma ação que a gente chama antioxidante, que é primordial, talvez, dela, que é para neutralizar os radicais livres. Então, isso faz um suporte anti-inflamatório no nosso organismo. Ela tem uma ação de regeneração de tecidos. Ela tem uma ação na preservação da função mitocondrial. A mitocôndria é uma organela responsável pela produção de energia. Existem vários estudos que até relacionam a longevidade a quantidade de mitocôndrias funcionando. Ou seja, eu gosto de preservar as minhas. Então, já que a melatonina ela dá esse suporte, gente, olha o que a gente está falando. Ninguém está falando que com melatonina nós vamos viver para sempre. Perfeito. Mas talvez a gente possa ter um efeito num retardo de vários problemas. Problemas como doença cardiovascular, doenças neurodegenerativas, tem vários estudos em Alzheimer, envelhecimento, seja ele dos órgãos, seja ele da pele, câncer, porque vários estudos evidenciam, então, esse efeito antioxidante e até mesmo o estímulo de células, da morte de células cancerógenas. E na famosa menopausa. Apoptose, né? Apoptose celular. Então, gente, tantas funções e tantos artigos publicados que a gente aqui está falando só baseado em literatura. Agora tem uma pergunta assim, duas, né, doutor Renato? É bom, então, todo mundo tomar o suplemento de melatonina? Quer dizer, passou lá 40 anos, já está ficando meia boca, vamos tudo cair de boca na melatonina? E a outra pergunta que você já emenda com essa, a suplementação de melatonina não atrapalha a produção natural? Isso. A suplementação, eu digo o seguinte, quanto mais idoso você está ficando, tanto mais necessária seria a suplementação de melatonina, porque, como você disse, na criança ela está em níveis altíssimos e ela cai muito no idoso. E a prova disso foi agora, recente, a própria pandemia, aonde os maiores afetados, lá no começo da nossa pandemia, quem era? Eram os idosos, porque eles não têm quase uma defesa orgânica. Além de todas as doenças inflamatórias que acompanham os nossos queridos idosos, nós temos níveis de melatonina menor. Então, sim, eu uso a suplementação de melatonina com critério, dependendo do que é a situação. Todas essas ações que você citou, eu uso melatonina como coadjuvante no câncer, como coadjuvante em doenças autoimunes, em doenças inflamatórias, e ela é importante. A segunda resposta, que é a suplementação de melatonina, ela atrapalha ou não atrapalha a natural? A resposta é não. A melatonina é um hormônio, mas que, grosado, ela não se comporta como hormônio. Todo hormônio, ele tem o que a gente chama de ciclo de feedback. Então, a glândula que produz um determinado hormônio vai liberando esse hormônio até ele chegar a um determinado nível. Existe uma outra estrutura que faz essa leitura e diz, opa, tá tudo bem. Essa estrutura, no caso, a hipófise, né? O hipotálamo, ela acaba levando um mensageiro para a hipófise, que depois manda um mensageiro
para a glândula final. Então, no caso de hormônios em geral, você tem um looping que vai fazendo o quê? O hormônio cresce, ela para. O hormônio cresce, ela para. Ah, então a melatonina é um hormônio. Se eu der o hormônio, vai parar a produção de melatonina. Não, porque o estímulo de produção da melatonina não é o crescimento ou a falta de melatonina. É a presença ou ausência de luz que, através de um circuito muito complexo, vai chegar na glândula pineal e estimulando através do sistema nervoso autônomo, através da liberação de noradrenalina. Então, posso tomar a dose que for de melatonina, eu não vou inibir a produção de melatonina endógena. Então, é um hormônio que não se porta muito bem como hormônio na questão de regulação de ciclo de feedback, de alça, de looping de feedback, tá? Então, não atrapalha, não. A melatonina suplementar pode ser utilizada. Existem trabalhos científicos na literatura que mostram dosagens de 200, 300, 400, 1 grama de melatonina por dia durante um determinado período. O próprio Aaron Lerner, ele estudou a melatonina porque a melatonina na pele da rã clareava. Então ele falou, opa, eu tenho aqui uma potencial droga para usar em manchas da pele. E aí quando ele foi testar em pacientes humanos e viu que não dava certo, né? E quando ele testou nesses indivíduos humanos, ele usava algo em torno de 1 grama de melatonina por dia durante algum tempinho e não houve nenhuma complicação com os pacientes. Ela realmente é uma droga muito segura em seu manuseio. Só que assim, estamos estudando, mais estudos são realmente necessários para que a gente possa entender realmente quais são as funções adequadas da melatonina. Então, portanto, não saia por aí se automedicando, achando que vai ficar jovem. Não existe isso, que a doutora mesmo falou aí, que você vai tomar melatonina e vai ficar com a carinha de 18 anos. Não, mas ela ajuda sim quando bem orientada e bem prescrita. Então, gente, e esses tratamentos são tratamentos médicos, tá? Então, de novo, qualquer suplemento, mesmo suplementos vitamínicos, tomem cuidado de sair comprando e utilizando, porque o nosso organismo é uma gangorra. Eu tenho que ter equilíbrio. Não adianta nada eu aumentar muito uma vitamina, por exemplo, e eu estou com desbiose. Eu posso piorar, eu posso aumentar, dar mais carga ainda para as bactérias patogênicas. Então, mesma coisa a melatonina, né? Existe agora formulações tópicas, tá? Numa dose menor, de 1 a 5 miligramas. Também está sendo feito estudos, é uma coisa bem recente. E a via oral, né? A gente antigamente usava só à noite como indutor de sono, mas como o doutor Renato falou, existem também várias indicações, várias e várias, de uso durante o dia, visto que a meia-vida dela é em torno de 4 horas. As doses também dependem muito da patologia, mas em até que dosagem você já chegou? E conta algum caso para a gente, Renato, para a gente ficar assim, ó... A questão de dosagem é um pouco complicada, né? Porque a gente fica sempre com aquele medo de que alguém vai aí utilizar em dose inadequada. Mas eu já cheguei e chego a utilizar em doses altas, altas, altas mesmo, tá? Em câncer, por exemplo, cujos resultados são muito interessantes, né? O importante aí, gente, não é você querer utilizar por si próprio. Então, a gente toma muito cuidado com a questão de dosagem, porque sempre tem um maluco aí que às vezes fala, eu vou tomar, o doutor Renato falou, eu vou tomar. Depois se mata e aí o doutor Renato que é o cara que falou. Mas existem, sim, trabalhos que dão suporte. Até, por exemplo, agora no Covid. No Covid eu estudei muito melatonina para ver o que estava sendo feito. Tem muito trabalho científico no mundo inteiro. Melatoninas altas doses. A melatonina já é estudada como anti-inflamatória e antioxidante em pneumonias, em septicemias, em recém-nascido, criancinhas. Tá? Então, não é nada do estratosférico. Melhora. Pessoas com pneumonias graves que foram tratadas com melatonina, o grupo com melatonina evoluía sempre melhor que o grupo sem melatonina. Sempre um caso com o remédio, outro caso com placebo, e se compara os resultados. Então, você tem sim uma série de ações da melatonina que são fantásticas. É uma droga que precisa ser estudada. O grande problema é que é uma droga que não pode ser patenteada, porque é produzida pelo nosso corpo, cujo custo, então, seria muito barato.
e isso não vai pagar com investimento de pesquisa caro. É uma droga hoje, para ser lançada no mercado, pode requerer 400, 500 milhões de dólares até se chegar ao preço final. Isso é uma droga baratinha, imagina as caras. Então, não compensa, porque a quanto eu vou vender esse remédio para recuperar os 400 milhões de dólares, 500 milhões de dólares? Não vou conseguir. É uma pena, porque ela é uma droga maravilhosa, fantástica, que pode ser usada com critério em várias situações. No caso aqui da dermatologia, agora, eles estão desenvolvendo vários tipos de apresentação com penetrabilidade variável. Quer dizer, eu quero que ela continue agindo apenas na pele. Eu não quero que ela aprofunde para o plano mais baixo para chegar nos vasos sanguíneos e afetar a concentração sanguínea de melatonina. Eu quero a ação total na pele. Então, estão desenvolvendo e isso está caminhando de uma forma rápida. A Rê sabe melhor que eu isso, porque é a área de vocês. Eu quase uso. Eu uso cremes, mas a finalidade minha não é estética, é só um veículo para facilitar uma absorção e sair, por exemplo, do trânsito gastrointestinal. A gente usa uma via tópica para cair direto, sair da famosa via da primeira passagem do fígado. Mas ela é importantíssima de ser estudada, porque hoje ela está entre as tops. E como a Regina falou, ela é muito produzida na mitocôndria. A mitocôndria ela é a campeã de produção de radicais livres. A mitocôndria é a organela que produz energia. E esse processo de produção de energia produz um negócio chamado radicais livres. Então, a melatonina ela é muito importante dentro da mitocôndria para neutralizar esses radicais livres, que são moléculas altamente reagentes que vão destruindo tudo que encontram por sua frente. Pode destruir membranas celulares, pode destruir DNA, material genético. Então, o antioxidante ele troca elétrons com essa substância e neutraliza o radical livre. O que é uma curiosidade da melatonina? Quando eu falo em antioxidante, vamos pegar aí, por exemplo, uma coisa que todo mundo sabe. Vitamina C é antioxidante? É. Vitamina E é antioxidante? É. Uma vitamina E neutraliza um radical livre. Uma vitamina C neutraliza um radical livre. Uma melatonina pode neutralizar 4 ou mais radicais livres cada vez que ela se transforma, porque ela reage com o radical livre, vira uma outra substância, que a gente chama metabólito. Esse metabólito ainda é um antioxidante e reage novamente com o segundo radical livre, com o terceiro, com o quarto e assim por diante, o que mostra o tremendo poder que essa melatonina tem. Aliás, é uma droga ancestral. Ela surgiu, acredita-se, há 2,8 bilhões de anos. E desde então, ela é a mesma molécula até hoje, ela não mudou. Então, nós chamamos de molécula ancestral. Olha que magnífico isso. Então, ela tem que tirar o chapéu e falar assim, nossa, que respeito eu tenho por você, melatonina, porque você nos acompanha. Interessante, mesmo ela sendo ancestral, mesmo a gente sabendo de todos esses efeitos, né? Como as pessoas ainda têm medo, né? Então, às vezes, você prescreve a melatonina, a pessoa fala assim, mas não quero ficar viciada nisso. Não fica. Vicia? Duas Não. perguntas agora para você. A melatonina vicia só se for viciar no lado bom, né? E 2, tem uma pergunta aqui da Mais Estética, que tem cosméticos maravilhosos. Eu uso os cosméticos deles, gente. Tô bonitinha. Indutores de sono possuem melatonina? É o pergunto da Mais Estética. Eu não entendi bem a pergunta. Indutores de sono produzem? Indutor de sono é indutor de sono. Ele não precisa de melatonina, porque a melatonina, volto a dizer, ela não é um indutor de sono, tá? Então, o que acontece, que eu já vi, é assim, eu tenho pacientes que usam uma determinada dose grande de melatonina e que me falavam o seguinte, doutor, eu comprava aquela americana de 1 miligrama, que eu vi aí até alguém comentar agora há pouco aí, e eu capotava o dia seguinte. E agora, o senhor quer me dar X miligramas, tantas vezes mais, eu vou morrer, eu vou entrar em coma. E o cara não tinha nada. Por quê? Porque muito provavelmente, no mercado, no marketing trumpesco, aquilo é remédio para dormir. Então, eu preciso ter um remédio para dormir. Então, ali dentro deve ter coisas que ajudam. Aí sim, o contrário, comprar um comprimido de melatonina que tem aditivos a mais que vão induzir o sono. Como foge do FDA,
que é a Anvisa brasileira, então você não sabe o que tem lá dentro. Primeiro, se tem realmente a quantidade de melatonina que você precisa. Segundo, se não tem algo a mais que está induzindo esse sono. Porque, assim, eu tenho dezenas e dezenas de pacientes ao longo dos anos tratados com essa dose. Já são alguns anos, já mais de 6 anos, 7 anos que eu uso, em doses totalmente diferenciadas. Pouquíssimas. Claro que pode ter um ou outro paciente que tem uma certa sonolência, mas não é a via de regra. Não é a via de regra. Então, ela não serve como uma droga para induzir o sono. Agora, é uma excelente droga para fazer isso tudo que a doutora falou para vocês aí, melhorar a função mitocondrial. Ela tem indução da apoptose. A apoptose é a morte celular programada. Ela induz, inclusive, a mitofagia. Mitofagia, assim, a mitocôndria que está ficando meia capenga, ela é destruída. Então, ela ajuda na eliminação dessas mitocôndrias que começam a ter problemas, começam a ter vazamentos em suas membranas, soltando toxinas que vão atrapalhando. Essas mitocôndrias não interessam mais. A melatonina faz isso desaparecer. Ela tem uma ação anti-angiogênica. Então, a gente sabe que quando a gente pensa em angiogênese, a gente pensa em câncer também. O câncer, quando ele começa a crescer, ele precisa ter circulação para se alimentar e continuar crescendo. Então, ele libera substâncias indutoras de formação de novos vasos sanguíneos que vão permitindo o crescimento dessa massa tumoral. A melatonina impede isso. Essa angiogênese é um dos caminhos para a metástase também. Então, se eu inibo, e o que mata no tumor é o tumor? Não, é quando ele começa a metastazizar, ele começa a se espalhar pelo corpo. Aí a coisa começa a se complicar. A melatonina também age inibindo esse processo. Então, olha quanta coisa bacana. Ela é anti-inflamatória, ela é antioxidante, ela é antiangiogênica, ela é um anticâncer, ela reduz a incidência de metástase, ela ajuda na redução, por exemplo, da resistência à insulina. Olha quantos efeitos estão sendo discutidos pela melatonina. Então, tem muito trabalho científico, como a Regina falou. Tem muito, enormes. Qual o exame para saber se estamos com falta de melatonina? Normalmente, hoje, eu ainda não é uma rotina eu pedir para os meus pacientes exame. Nós temos duas maneiras de dosar. Através de um metabólito dela, 6-sulfametoximelatonina na urina, e outra forma é a dosagem salivar, né? A 6-sulfametoximelatonina na urina, você consegue fazer isso em laboratório comum. A dosagem salivar, um ou outro lugar faz, às vezes o convênio não cobre, então o paciente tem que pagar, a menos que seja extremamente necessário. Às vezes eu preciso dosar, acompanhar. Em alguns casos em que eu uso algumas determinadas dosagens, eu peço para o paciente fazer um controlezinho esporádico aí com uma dosagem salivar. Mas não é tão necessário. Você tem outros parâmetros que você pode controlar se está bem ou não. Na verdade, a melatonina ou a falta dela, muita gente fala assim, eu estou acordando no meio da noite, no meio da madrugada, minha melatonina deve estar baixa. Não, com certeza ela está baixa, mas quem está despertando você no meio da noite é o cortisol e não a melatonina. São os picos de cortisol, o que, na verdade, é o resultado do quê? De um ciclo circadiano embaralhado. Alterado. Então, uma coisa muito legal que você falou aí das bactérias intestinais. Nós descobrimos que o paciente que rompe muito frequentemente o ciclo circadiano tem uma alteração nas bactérias intestinais. A ruptura do ciclo circadiano facilita o processo de desbiose, por exemplo. Olha que coisa maluca. Nós somos um conglomerado de células que precisa estar em acordância com um conglomerado de terra chamado planeta Terra. Nós vivemos nisso. Então, quando essa dessincronia ocorre, uma série de coisas vai ocorrendo conosco e com quem vive conosco, que é o nosso microbioma, composto por trilhões de bactérias que estão dentro e fora do nosso corpo. Gente, muita gente elogiando aqui a live, né? Que legal. Perguntando se vai ficar salva, que querem rever o conteúdo. A melatonina, gente, é um hormônio, como a gente falou, ela é o pico dela é noturno. E eu tenho muita preocupação, Renato, hoje em dia com os jovens,
e com as crianças, porque hoje em dia parece que papai e mamãe esqueceu o que é ritmo circadiano. Ainda mais por causa da pandemia, ninguém mais dormia, né? Porque não tinha aula de manhã, então ficava a noite acordado. E aí trocava o dia pela noite. Isso, gente, é seríssimo para a saúde, porque é importante quando cai a noite, que nem o homem da caverna, né? Escurecia, o que ele fazia? Ia para a caverna dormir. Para quê? Para reparar os seus tecidos, para desintoxicar o seu organismo e, por que não dizer, para produzir hormônios fundamentais, cujo pico maior é noturno, como a melatonina, como o GH. E daí? E daí, hoje em dia, nós vivemos em locais que parecem danceterias. O quarto do cidadão, hoje em dia, tem tanto aparelho eletrônico, tem tanta luzinha piscando, que mesmo quando ele apaga a luz, não fica totalmente escuro. E daí a pessoa fala assim para mim, doutora, eu sou uma maníaca por luz no quarto. Em todo lugar que eu vou pondo fita crepe. Se eu vou em hotel, eu fico louca quando tem aquelas luzes no teto, porque eu não consigo subir lá para fechar. Às vezes eu quero trocar de quarto. Então, isso há muitos anos, eu preservo o meu sono, né? Porque eu sei que o sono é importante para no outro dia eu estar bem, né? Porque é o sono que realmente vai reparar o nosso organismo. Imagina você ficar dias e dias e dias sem dormir. Às vezes a paciente fala para mim, nossa, doutora, olha a minha pele. Mas ela não dorme. Ela só tem cortisol dentro dela, as olheiras, acorda pálida. Então, por isso que tem a frase o sono da beleza. Então, eu queria que você falasse sobre esses quartos muito iluminados. E eu queria deixar uma frase aqui do Fernando Pessoa, que ele fala o seguinte, né, sobre o sono da beleza. Ele fala, o amor é bom, mas é melhor o sono. É verdade. Uma coisa legal para vocês entenderem, eu acho que o que eu vou falar agora vai ficar na cabecinha de vocês para sempre. Como é que nós descobrimos essa coisa de ciclo circadiano? Sabe como? Nós começamos a perceber que os trabalhadores por turnos são aquelas pessoas que têm que estar acordada no horário que você está dormindo. Quer dizer, o médico, o enfermeiro, o bombeiro, o policial. Começou a se perceber que essas pessoas que trabalham em turnos eram mais doentes, tinham mais, a incidência de diabetes era maior, hipertensão, obesidade, infarto agudo do miocárdio, câncer. Então, começou-se a ver que havia alguma relação entre o não dormir e estas doenças mais frequentes. E claro que com a investigação se percebeu que era realmente isso. Então, o ciclo circadiano, ele coloca nós somos seres classificados como seres diurnos. Dentro disso, uma divisão grosseira, tem mais divisões mais modernas, mas vou pegar a mais antiga, os madrugadores e os corujões. Então, os madrugadores são aqueles que acordam cedo e também conseguem dormir cedo. E os corujões são aqueles que vão dormir tarde e também acordam mais tarde e que eram crucificados, porque eram chamados de vagabundos, e não sei o quê, preguiçosos, etc. Coitado, é o ciclo circadiano dele. E a natureza agiu de uma forma magnífica. Veja o seguinte, eu estou com a Regina num vilarejo da pré-história. Eu sou matutino e a Regina é corujona. Aí vamos ter que dividir os plantões, porque assim, olha, tem que proteger a aldeia à noite. Alguém tem que ficar vigiando, que se vier o inimigo, toca o alarme. Bom, Renato, você começa. Te juro por Deus, 1h da manhã eu já estou roncando o terceiro sono, por mais que eu me esforce em ficar acordado. E para a Regina seria super fácil. Olha como a natureza é sábia. Ela faz a divergência dentro da espécie para que ela possa sobreviver. Então, nós começamos a perceber que o ciclo circadiano exerce influências as mais diversas, principalmente sobre nossa saúde. E a partir do advento do domínio do fogo, mais especificamente com o advento da luz elétrica, que nós começamos a perturbar significativamente o nosso período de sono.
como a Regina disse, o homem das cavernas, ele entrava numa caverna que ele mal enxergava a sua mão à frente do seu rosto. Ele tinha um sono maravilhoso. A melatonina, na escala de hormônios, é o primeiro hormônio. O primeiro hormônio que tem é a melatonina, depois vem todo um resto de hormônios. Os hormônios tiroidianos são importantes, testosterona, estrógeno, progesterona são importantes. Na escala de prioridades, a melatonina está acima de todos. Ela é a mãe de todos os hormônios. Então, o que eu quero que vocês entendam? É importante ter o sono da beleza, o sono do reparo. A maioria das pessoas pensa que quando nós dormirmos, nós estamos parados. Não. É o momento em que o nosso corpo mais trabalha, talvez, porque ele está fazendo toda a recomposição daquilo que você sofreu ao longo do dia. Por isso que as pessoas que não dormem adequadamente vão sofrendo progressivamente cada vez mais. E o que nós estamos vivendo é uma sociedade que está perdendo o contato com a luz. E os pais, como a doutora Regina muito bem falou, tem que se preocupar com os seus filhos, sim. Tem hora para dormir, tem que dormir. Não, é importante repousar, eles vão chiar, eles vão reclamar, mas é importante, é a função de papai e de mamãe, brigar um pouquinho com os filhos pelo bem deles. Então, a melatonina é uma coisa que dá pano para manga para a gente ter mais uma outra, segunda, terceira, quarta live, esmiuçando um pouquinho mais cada um dos aspectos que a gente colocou aqui, mas de uma forma geral, é uma molécula ancestral que é responsável por uma série de benefícios dentro do nosso corpo e que hoje estuda-se muito a questão de sua escassez ao longo do nosso processo de envelhecimento, ao ponto de que alguns pesquisadores, como por exemplo Walter Longo, que é um grande pesquisador de melatonina, está dizendo, olha, ela é uma das raízes, uma das chaves para o processo de anti-envelhecimento. Ninguém vai fazer você ficar com 18 anos, mas você pode notar que quando você tem um tratamento adequado nessas questões todas que nós abordamos aqui, o indivíduo tem uma idade cronológica diferente da idade metabólica. Geralmente, a idade metabólica fica bem aquém da idade cronológica. A idade cronológica é desde o dia que você nasceu até hoje. A idade metabólica é aquela idade que te fala assim, olha, você está com 50 anos, mas de vida você tem 60, então você está bem. Eu atendi esses dias um paciente que a idade metabólica dele, ele tinha 29 anos, ele está com 36 de idade metabólica. Ele envelheceu mais do que ele é. Totalmente desregrado, bebe, vida noturna muito agitada, aí fica vendo filmes até altas horas da madrugada, quer dizer, tem vários problemas de saúde atrelados a isso. Tá bom, gente? Então, acho que o recado de hoje foi dado, né, Rê? Foi dado, foi dado. E agradeço, viu, Renato? Esse Eu que agradeço. bate-papo, Muito eu potente do acho seu que convite. bem esclarecedor, né? Como a gente pode ver, a melatonina pode ser feito uso em várias situações, mas você tem que procurar um médico que pratique saúde integrativa, para você ter uma segurança e até mesmo checar a necessidade ou não do uso. Não é sair tomando, né? Eu queria agradecer, então, Renata, e queria convidar vocês que estão aqui. A gente, durante o ano de 2020, né? Eu comecei a usar Instagram, até então eu não usava. E começamos, então, a fazer oficinas de beleza e bem-estar. Então, toda semana a gente está com um profissional sério, falando, abordando sobre assuntos de beleza e bem-estar. Então, médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, preparador físico, psicólogos e outras pessoas aqui que são não só da área da saúde, mas que têm muito a acrescentar, né? E essas oficinas estão todas gravadas lá no canal Ideal.Saúde. E a semana que vem, a gente vai estar com uma Nutri aqui. Vamos falar de jejum intermitente. Quando fazer, para quem fazer, quando não fazer, quais os benefícios e os malefícios. A semana que vem vai ser dia 9/9, às 20h20. Vocês viram que eu gosto de numerologia, né? Eu percebi. 2020, legal. E, Gente, Renato, fica aqui meu convite ao vivo aqui para vocês. Eu quero chamar o Renato para a gente falar de vitamina D.
Ah, O que vocês outra acham, coisa gente? maravilhosa. Hã? Vamos sim. Um Vamos. papo muito gostoso. Vitamina D maravilhosa. Eu quero agradecer, então, um beijo. Eu vou deixar isso daí gravado, tá? Um beijo muito grande no seu coração. Rê, obrigado pela oportunidade de novo. Um beijo no coração de cada um dos seus seguidores aí, dos meus que estão aí presentes e de quem não é seguidor de ninguém. Obrigado demais. Coraçãozinho, gente. Essa aqui, ó, eu sempre termino com o coraçãozinho. Para quê? Para a gente ter uma noite muito amorosa, explodindo melatonina, hein, gente? Uma boa noite a todos. Boa noite. Bye, bye.